Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 17. Antes, porém, quero avisar aos dirigentes que estão nos assistindo que o kit para a Santa Ceia, os cálices descartáveis, estão disponíveis aqui no Templo Sede. Os irmãos poderão retirar, ou ainda hoje à noite, ou amanhã e sexta-feira durante o dia, com os obreiros que aqui estão. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. Palavras do apóstolo Paulo. A carta de Paulo para a província na Galácia, eram várias igrejas que foram destinatárias desta carta. Ela tem como objetivo combater a doutrina, o ensino falso dos judaizantes daqueles dias, que tentavam levar os crentes, aqueles que tinham recebido o evangelho de Jesus pregado por Paulo, eles tentavam levá-los novamente para um estado de escravidão da lei. Paulo até os repreende, que eles estavam sendo volúveis, voltando às velhas práticas da lei, que haviam sido abolidas, por assim dizer, através do sacrifício de Jesus, através da graça que foi manifesta aos homens. Então, Paulo repreende aqueles irmãos, porque os judaizantes, os obreiros que ensinavam tais coisas, eles aceitavam o evangelho, mas com algumas restrições. Eles queriam que as pessoas fossem crentes em Jesus, porém, sem deixar de observar alguns ritos que diziam respeito tão somente ao judaísmo e que já não tinham mais efeito na graça, já não tinham mais razão da sua existência para aqueles que haviam aceitado a Cristo como Salvador. Porque Cristo, lá na cruz do Calvário, Ele cumpriu por nós, por mim e por você, Ele cumpriu aquilo que nós não poderíamos jamais cumprir, que foi a lei. Lá na cruz do Calvário, Cristo em nosso lugar, Ele cumpriu toda a lei, Ele morreu como um homem que não pecou, que foi perfeito em todas as suas ações, em todos os seus caminhos, e agora havia virado essa página. Agora era a graça, era servir a Jesus e não mais estar debaixo do jugo da lei. E estes falsos ensinadores, eles então perturbavam os crentes. Paulo passou pela província da Galácia, pregou, estabeleceu igrejas, porém, quando ele descuidava um pouquinho, tinha que se ausentar, tinha que ir para outros lugares, vinham essas pessoas e lançavam mensagens erradas, deturpadas, inclusive criticavam o apóstolo Paulo, tendo-o como um pastor, um apóstolo muito liberal, alguém que não observava os ritos da lei mosaica, e eles perturbavam o ministério do apóstolo Paulo e, por sua vez, perturbavam também os crentes que lá estavam. Então, Paulo escreve esta carta na década de 50, mais ou menos, para combater estes falsos ensinos. E ele vai mostrando que o evangelho verdadeiro, o evangelho puro, genuíno, é aquele que ele havia pregado para os crentes, e que eles não deveriam ouvir outro evangelho, que ninguém poderia pregar outro evangelho, que deveria ser considerado anátema, mas eles deveriam ficar com a graça, com Cristo, e seguir as orientações, as ordenanças que Jesus estabeleceu para a sua igreja, e da mesma forma os apóstolos, dentre eles o apóstolo Paulo, também havia estabelecido para a igreja. Então os crentes deveriam viver sem aquele peso da lei, sem aquele peso dos falsos ensinos que traziam um jugo desnecessário para a igreja. Vale a pena lembrar que o Cristo se manifestou e nós cremos nele, e hoje nós somos livres. Nós não precisamos mais
observar certos ritos da lei que eram exclusivos para o judaísmo, mas andamos na liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Claro que esta liberdade não significa libertinagem. Não fazemos o que queremos, vou falar daqui a pouquinho sobre isso, porém, não devemos fazer além daquilo que o próprio Cristo e a sua palavra, os evangelhos e os apóstolos nos determinam. Por isso, Paulo escreve esta carta para estes irmãos. E lá no finalzinho, ele então diz que ninguém deveria perturbá-lo. Paulo vai agir aqui e falar de maneira um pouquinho ousada, quando ele diz, olha, ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele está dizendo, olha, vocês não têm o direito de ficarem me perturbando. Vocês, falsos pastores, falsos obreiros, vocês que falam mal do meu ministério, não me molestem, porque eu trago no meu corpo a prova de que eu sou servo de Jesus. Aleluia. E não vou aqui tecer comentários detalhados, mas vocês sabem que Paulo, depois de Cristo, provavelmente foi um dos que mais sofreu por causa do Evangelho. Ele relata isso na segunda carta que ele escreve para a igreja em Corinto, dizendo das aflições que ele enfrentou, né? Naufrágios, perseguições, açoites, perigo de morte, falsos irmãos, pessoas que agiam com deslealdade com ele. Ele dá ali uma lista de situações que ele enfrentou por causa do amor de Cristo, em prol do Evangelho. E ele diz agora, então ninguém me incomode, ninguém me perturbe, porque eu verdadeiramente sou crente, eu trago no meu corpo a marca de que eu sou crente, de que eu sou de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos um pouquinho, algumas marcas que Paulo carregava e que nós também devemos carregar. Claro que hoje, principalmente aqui no Brasil, nós não temos, na atual conjuntura, na atual época que vivemos, não temos perseguições no sentido físico, né? Raramente você vê alguém apanhando, por exemplo, porque é crente. Pode até acontecer esporadicamente, algum maluco aí que bate um crente, mas via de regra nós temos um sistema de leis, um ordenamento jurídico, uma constituição que nos protege. Nós temos direito de exercer a nossa fé livremente. Porém, ainda hoje, há em alguns países esse tipo de perseguição, que as pessoas são presas, apanham e até morrem por causa do Evangelho. E nos dias de Paulo, isso era muito mais acentuado. As pessoas sofriam até fisicamente. O próprio Paulo sofreu com isso. Ele não somente provocou o sofrimento, porque antes da sua conversão, ele era um dos baluartes, né, da perseguição contra a igreja. Ele perseguiu muita gente, ele consentiu na morte de Estevão, por exemplo, ele prendeu muita gente, mas depois que ele se converte, aí ele muda de lado, muda de posição, e passa da posição de perseguidor para a posição de perseguido. Ele agora passa a ser perseguido. E eu quero compartilhar convosco algumas marcas que Paulo trouxe na sua vida e que nós também devemos trazer. A primeira delas, que Paulo trazia, além dos açoites, que eu já mencionei, e outros tipos de situações que hoje no Brasil nós não vivemos, mas Paulo trazia uma marca que hoje nós devemos trazê-la, independente da circunstância. Paulo, ele era servo, ele trazia a marca de escravo. Em vários momentos que ele escreve cartas, ele se apresenta às vezes como apóstolo, e outra hora ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele chega a dizer, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está dizendo que ele se anulou, ele matou a sua individualidade em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Ele viveu como servo, como escravo. A palavra servo, no contexto bíblico, era um escravo. Naquele tempo existia a escravidão, como também no Brasil existiu até pouco tempo.
E uma das coisas que o servo, o escravo, ele sofre na sua vida, além das marcas psicológicas, além das marcas emocionais, um escravo trazia também marcas físicas. Se você olhar a história do Brasil, no período da escravatura, você verá que os escravos da época, eles tinham marcas. Se alguém fugia do seu dono, do seu proprietário, as pessoas iriam capturá-lo e identificá-lo pelas marcas. Alguns tinham marcas de cruz no peito, outros uma letra, outros tinham marca na testa. É só você olhar um pouquinho a história do Brasil que você verá isso. História recente, não faz tanto tempo. E naqueles dias também não era diferente, o escravo tinha as suas marcas. No Brasil, os escravos eram marcados como se marca o gado, né? Quem já trabalhou ou trabalha nessa área sabe do que eu estou falando, com ferro quente. E estes homens escravos, homens e mulheres, tinham essas marcas. E quando alguém olhava pela marca, identificava quem era o seu dono, quem era o seu proprietário. E Paulo sofreu e recebeu no seu corpo a marca de um servo, de um crente dedicado, aquele que leva a marca da posse do seu proprietário. Agora vamos esquecer um pouquinho a questão do escravo, literalmente falando, e vamos aplicar na vida cristã. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós renunciamos à nossa própria vida. Ninguém está aqui servindo a Deus porque é obrigado. Porém, quando nós decidimos servir ao Senhor, já não vale mais a minha vontade, já não vale mais a sua vontade, as nossas vontades, os nossos desejos, eles precisam ser sacrificados, colocados na cruz, com Cristo. Os nossos anseios, os nossos projetos, tudo isso tem que ser submetido agora ao crivo de Jesus. Porque a Bíblia diz que Ele, Pedro, o apóstolo, fala disso, que Ele nos comprou. Fomos comprados por Ele. Aleluia! E Ele não usou o euro, o dólar, o real, o iene. Ele usou o seu próprio sangue. A moeda foi o sangue imaculado de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele então nos comprou. Por isso que o crente, hoje é um culto de doutrina, e nós que somos crentes em Jesus, precisamos ter essa consciência. O crente não deve agir por vontade própria. O crente não faz o que quer. O crente não vai onde quer. O crente nem pensa o que quer. Até o pensamento dele deve estar submetido ao crivo de Cristo. As suas palavras estão submetidas ao crivo de Cristo. O seu proceder, o seu caminhar, o seu dia a dia, nos seus negócios, quando compra, quando vende, quando negocia com alguém, tudo deve estar submetido ao crivo de Cristo, porque Cristo é o nosso dono. Aleluia! Cristo nos conquistou. Nós somos o troféu de Cristo, disse o apóstolo Paulo. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário. Esse negócio de falar, olha, eu vou onde eu quero, eu falo o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, é para quem não é crente, para quem não serve a Jesus, porque quem é crente tem um dono. Aleluia! E este dono se chama Jesus Cristo, o nosso amado Senhor. Vejamos o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 6, versos 19 e também o 20. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Vou esperar um pouquinho até os irmãos acharem. Enquanto isso, eu tomo uma água. Primeira Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: ou não sabeis
que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta que Paulo também está fazendo. Olha a pergunta que ele faz. Vocês não sabem que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo? Que coisa linda, irmãos. O Espírito Santo, ele habita em nós. Aleluia. Será que isso alegra o seu coração? Você saber que o Espírito Santo mora em você, que você é templo dele, que ele habita em você. Aleluia. Tanta gente aí possuída por espíritos malignos, cheia de demônios, mas o crente em Jesus, ele é casa, morada, templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, disse Paulo, perguntando aos irmãos em Corinto, habita em vós? Vocês não sabem disso? Que ele habita em vós? Que vocês são templo dele, proveniente de Deus. E aqui, olha a última frase do versículo 19, e que não sois de vós mesmos. Perdemos o direito de propriedade em relação ao nosso corpo. Perdemos, irmão Juvenil, o direito de propriedade em relação a nós mesmos. Só que é o seguinte, tem muita gente que também perdeu esse direito. Tem muita gente que é escrava de Satanás. Tem muita gente que fala que o crente, ele na realidade não tem liberdade. Em certo sentido, as pessoas estão corretas, porque nós não temos liberdade da forma que eles pensam. A nossa liberdade é em Cristo. Só que é melhor não ter essa liberdade e perder esse direito sobre nós para Cristo, do que perder para o diabo. Porque muita gente é escravizada, é cavalo dele. Quer parar de fumar, não consegue. Quer parar de beber, não consegue. Quer parar de usar drogas, não consegue. Escravos, às vezes de um pedaço de pau, de madeira. Escravos da idolatria, da feitiçaria. Outros são escravos do dinheiro, avareza. A Bíblia fala que é idolatria, mamon, não é? Escravo das riquezas. Não que a riqueza seja algo maligno, mas tem gente que se torna escravo da riqueza. Escravo de tanta coisa. Tem gente que se acha tão poderosa, tão dominante, mas pede para um pedacinho de cigarro. Ou seja, são escravas. Mas nós que também éramos escravos do diabo, nós que também estávamos presos no mundo, encarcerados pelas correntes malignas, um dia Jesus nos alcançou. Aleluia, um dia o Evangelho foi pregado para nós, um dia alguém falou para mim, para você, Jesus te ama, Jesus te liberta, Jesus te transforma, e nós cremos nesta palavra, e as correntes malignas foram quebradas, e hoje somos propriedades de Jesus. Quem é propriedade de Jesus, levante as mãos e dê glória ao nome do Senhor. Somos propriedades de Jesus. Glória a Deus. E Paulo diz ainda no versículo 20, do capítulo 6 de 1 Coríntios, porque fostes comprados. Aleluia. Comprados. Talvez ninguém mais desse valor nenhum para nós. Talvez eu fale para alguém aqui que está assistindo ou que está presente e que outrora ninguém lhe dava valor. Era como o produto de final de feira, né? Pode levar, é de graça, está acabando mesmo, vai se perder, então pode levar, vai embora com esse produto aí que não vale nada. Muitos de nós estávamos assim, lá no mundo, e se voltarmos para lá, seremos isso de novo. Não temos valor nenhum. Quem sabe alguns não recebiam mais crédito, valor da família, das autoridades, da sociedade, mas Jesus passou. Eu gosto muito dessa colocação que um velho pastor sempre fazia, e ele dizia, Jesus passou lá nessa feira de Satanás. Aleluia. E lá estava eu e você, sem valor, final de feira, sem preço, e ele olhou para mim, para você,
Ele olhou para o Antônio, para o José, para o Júnior, para o João, para o Girian. Ele olhou e disse: eu te quero, eu vou te comprar. E Ele nos comprou. Por alguns segundos adore a Ele que nos comprou. Aleluia, Ele nos comprou, e foi caro, irmãos, foi caro, o que Ele pagou foi muito caro, foi caro. Paulo está dizendo, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, os quais pertencem a Deus. O meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo que há em mim pertence a Deus. Aleluia, glorifica o nome do Senhor, porque Ele te comprou. Então a primeira marca que o crente deve trazer na sua vida é a marca de um servo. Tem servo de Jesus aqui hoje? Você que me assiste é servo do Senhor? Seja servo dele, dedicado, consagrado para Ele. Olha que diz Romanos capítulo 1 e o versículo 1 também. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo também, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Que palavra linda, né? Que palavra maravilhosa. A gente vê muito hoje curso para líderes, curso para chefe. Isso tem a sua importância lá fora e até na igreja, em dado momento, é preciso também exercer a liderança, mas a coisa mais linda que tem no reino de Deus não é ser chefe, até porque no reino de Deus não tem chefe. A coisa mais linda não é ter cargos, títulos de liderança. A coisa mais linda que tem no reino de Deus é ser servo. Aleluia. Vamos voltar aos princípios, sermos servos de Jesus. Servo não tem direito de escolha. Tem um hino da harpa que diz: se Cristo comigo vai, eu irei. De repente o nosso desejo, falando agora aos líderes, aos obreiros, de repente o nosso desejo é ficar em tal congregação o resto da vida. O nosso desejo é ficar em tal cidade o resto da vida. Isso não é pecado, desejar não é pecado, mas de repente vem Deus e fala: não, você vai para tal lugar. Eu vou te levar para tal lugar. Aleluia, faz como Felipe, né? Vai lá para a estrada que está deserta, porque lá tem alguém que você vai pregar o evangelho. Eu vou te levar para tal lugar. Aleluia. De repente alguém cresce na igreja, um jovem, uma moça, um moço, e dizendo: olha, eu vou ser médico, eu vou ser juiz, eu vou ser advogado, eu vou ser empresário. Aí o Senhor de repente usa um vaso nas mãos dele, ou fala através de sonhos, de revelações, ou através da palavra, e ele fala para você: eu te quero na minha obra. Você vai ser um missionário, você vai ser uma missionária, e aí você tem que abrir mão de tudo. Glória a Jesus. Eu me lembro agora um testemunho pessoal, não gosto muito de falar de mim mesmo, mas um testemunho pessoal. Quando eu estava no Banco Bradesco, trabalhando, conseguindo ali algumas conquistas, né? Alguns cargos importantes com pouco tempo, e uma carreira promissora, feliz, abençoado, mas de repente Deus mudou todos os planos. Deus falou conosco e foi mudando os planos, e a gente ficou em dúvida, eu, a minha esposa, durante uma semana orando, pedindo confirmação do Senhor, até que eu disse: olha, eu vou falar com o meu pastor, que na época era o pastor Paulo Freire, lá de Campinas. Eu vou falar com ele, e o que ele disser, eu vou entender como a voz de Deus. Eu fiz um teste com Deus, o que ele falar, eu vou entender como a voz de Deus. E quando eu falei com ele, contei a história, ele falou assim: Júnior, vai, é Deus nesse negócio. Já se passaram 15 anos, eu estou aqui, e não tenho, gosto muito lá do banco, tenho amigos do banco até hoje. Quando eu passo em frente ao banco, o coração bate um pouquinho mais forte, porque eu gosto muito, aprendi muito lá. Sou grato ao banco onde eu trabalhei, outros empregos, e a minha profissão, tudo isso eu sou grato. Porém, eu estou no lugar, na posição que Deus me colocou como servo.
Aleluia, escute bem, quando Deus te chama, Ele garante. Quando Deus te coloca na frente de um trabalho, Ele te sustenta. Quando Deus te coloca em uma cidade, Ele vai abatendo os inimigos, porque Ele te chamou, Ele garante a vitória. Aleluia. Se Deus te mandar para outra nação, quem sabe essa palavra é uma palavra profética para alguém. Se Deus te mandar para outra nação, para fazer a obra dEle, descansa o coração, porque Ele manda, mas Ele vai junto. Aleluia, Ele não é um patrão, vamos usar essa expressão, né? Ele não é um patrão, um proprietário que manda, mas fica. Ele manda, mas Ele vai junto. Aleluia, eu tenho amigos missionários que estão lá na China há 30 anos, e a gente pergunta, como você aguentou ficar aí 30 anos? É porque Deus mandou. Aleluia, é porque Deus mandou. Outros estão na África, no Japão, na América do Norte, outros estão aqui no Brasil, no sertão, e a gente vai conversar com eles, e eles não querem sair de lá. Por quê? Porque Deus mandou e eles são servos. Aleluia, aleluia. Levante as duas mãos comigo e diga: eu sou servo de Jesus, Senhor, usa-me. Fale como Isaías: Senhor, eis-me aqui, usa-me nas tuas mãos, Senhor. Paulo escreve para a igreja em Roma: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Deus chamou Paulo, Saulo de Tarso, e o separou para uma missão específica, e ele cumpriu o seu chamado. E lá no final ele pôde dizer, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Foi o que disse o apóstolo Paulo, porque ele era servo. Quantos tem a marca de servo de Jesus? Diga amém. Uma outra marca que o crente precisa ter é a marca de soldado. Além de servo, escravo de Cristo, nós somos também soldados deste exército espiritual. Como soldado, o crente dedicado, o obreiro dedicado, ele leva a devoção, a lealdade em relação àquele que o alistou para a guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra do Senhor lá na segunda carta de Paulo também a Timóteo, capítulo de número 2, quando ele escreve para este jovem obreiro, seu filho na fé, seu discípulo no ministério. Na segunda carta, no capítulo 2, e o versículo 3, ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Deus me deu a oportunidade de também ser, por um período da minha vida, militar, no Exército Brasileiro. E também tenho saudade, aprendi muito lá. Até hoje, ainda vibro, né? Quando vejo as cores da bandeira do Brasil, quando vejo algo relacionado ao Exército Brasileiro. E uma das coisas que a gente aprende lá, quem é militar, quem já foi, sabe o que eu estou falando. Uma das coisas que a gente aprende, que são uma das coisas mais importantes, é a lealdade. O soldado que está na guerra, ele não pode fugir. Tanto é que o desertor, existe pena de morte no Brasil. Em caso de guerra, um desertor, por exemplo, pode morrer. A lei manda matar, porque a lealdade é levada ao extremo na questão do exército, do militarismo. E Paulo usa este exemplo para dizer o seguinte: olha, sofre comigo as aflições de um bom soldado. Se ele fala do bom soldado, é porque tem um soldado que não é bom. Tem um soldado que é relaxado. Tem um soldado que quando a coisa aperta mesmo, ele corre. Agora a gente vai ver, é tempo da gente ver quem é bom soldado de Cristo. Estamos em tempos, e escute bem, não quero aqui pregar o caos, vai piorar. Vai piorar.
Biblicamente falando, vai piorar. Quem entende um pouquinho da Bíblia, quem estuda a palavra de Deus sabe que pode melhorar aqui, ali ou acolá, mas no geral vai piorar, os tempos vão ficar mais difíceis, porque está se aproximando a volta de Jesus. Agora escute bem, neste momento de guerra espiritual, de lutas, dificuldades, crises, pandemia, desemprego, estava conversando ontem com alguns políticos da região, ali em Penápolis, em uma reunião que me chamaram, e eles estavam dizendo da situação do mundo, do Brasil, empresas como companhia aérea falida, companhias aéreas falidas, a área do turismo zerou praticamente, só na área da alimentação, restaurantes, foram mais de 900 mil empregados que perderam os seus empregos, estão desempregados. Isso não é só no Brasil, no mundo todo está acontecendo assim, e a coisa parece que vai piorar, ainda mais nesse sentido, e para a igreja não será diferente, porque o arrebatamento, penso eu, por aquilo que eu entendo, aquilo que eu aprendi na palavra, ele se dará no momento que a igreja não estará mais suportando aqui na terra. Aleluia! O arrebatamento se dará no momento que a igreja vai estar pedindo, gritando por socorro, dizendo: Jesus, nós não aguentamos mais. Aí ele virá e vai nos levar. Serão tempos difíceis de batalhas espirituais e até outras, mas eu digo aos irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo, eu digo aos irmãos, sofre pois comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você foi alistado para este exército de Jesus Cristo. O general aqui, o capitão aqui não é Bolsonaro, não é Trump, nada desse povo. O general aqui é Jesus Cristo. Aleluia! O general é o próprio Senhor, o Senhor da guerra. Mas tem um detalhe, os governantes deste mundo perdem, eles falham, eles erram, mas o nosso general nunca perdeu uma batalha. O nosso general nunca perdeu uma guerra, então vale a pena ser obediente, ser leal ao general Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Senhor da batalha, o Senhor dos exércitos. Quem sente a presença dEle, levante as suas mãos e dê um brado de glórias ao nome dEle. Agora, quando o general passa em revista a tropa, ele vai olhar e vai ver, será que esse soldado A, soldado B, soldado C, será que ele está em dia? Lá no exército, a gente todo dia tinha que fazer lá a revista, né? A formatura, se reunia lá, a ordem unida, e passava lá o comandante, olhava como está o coturno, como está a roupa, se está passadinha, como está a barba, não é? Passava a mão assim no rosto da gente, se tivesse um fiozinho de barba, já era punido. Olhava para o coturno da gente e dizia, eu tenho que pentear meu cabelo aí, olhando para o seu coturno. Está sujo. Vai lá, limpar o coturno. Se a roupa tivesse mal passada, tinha que também arrumar para entrar nas fileiras daqueles que estariam ali prestando o seu serviço. Quando se tirava a guarda, armado, armamento pesado, e tinha que ficar ali em pé, se dormisse, punição, cadeia. Aqueles que saem, que desertam, que fogem, cadeia, crime. Se estiver em estado de guerra e fugir, aí pena de morte, crime mais pesado, com pena mais pesada ainda. Trazendo isso para o lado espiritual, nós fazemos parte de um exército, cuja arma não é um fuzil, mas a arma é a palavra de Deus, é a 66, né? Aleluia! É a palavra de Deus, Velho e Novo Testamento, e a palavra do Senhor, a palavra de ordem é esta: não fuja, não olhe para trás, não retroceda, o nosso caminho é para frente, nós vamos vencer, em nome de Jesus. Traga no seu corpo as marcas de um bom soldado de Jesus Cristo. E ele diz ainda, ninguém que milita se embaraça
com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E Paulo escreve para a igreja, ou para as igrejas na Galácia, e ele diz assim: ninguém me incomode, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E eu quero finalizar dizendo: vamos ter no nosso corpo a marca de um servo do Senhor, de um escravo de Cristo. Vamos ter no nosso corpo a marca de um bom soldado de Jesus. E sem comentar, apenas citando, porque a hora já se findou, vamos ter no nosso corpo as marcas de um adorador de Jesus Cristo. Quem é adorador de Jesus? Fiquem em pé os que estão aqui, os que estão na vossa casa, se quiserem também, se puderem, fiquem em pé. Trazemos no nosso corpo as marcas de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Se houver pedidos de oração, peço que alguém encaminhe para nós. Nós estaremos orando com o irmão Wagner, esta oração, para todos que estão enfermos, os que estão com problemas, com dificuldades. Me vem à mente aqui o pastor José Pedro, irmão Josias, irmão Aparecido, irmã Cida, irmã Guaraciara, também a irmã Alice, que fez uma cirurgia, irmão Josená, presbítero Josená, a irmã Neia, a irmã Neinha, são pessoas que estão enfermas, o irmão Ademir, cunhado do irmão Cândido, e também vamos orar pela família do irmão Antônio Borá, presbítero da nossa igreja, irmã Neuza, pelo falecimento do irmão Antônio. Oremos para que Deus conforte os familiares e amigos desta pessoa que hoje faleceu. Oremos uns pelos outros, também a irmã Jandira, esposa do irmão Adilson. Enfim, são muitos os pedidos. Se houver mais algum, os irmãos apresentem aqui. Se alguém fez pedido na internet, eu não sei quem anotou, para que a gente possa mencionar também, o irmão Wagner estará orando com toda a igreja. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Querido Deus e eterno Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome por esse culto de adoração, pela palavra que temos ouvido nesta noite, ó Deus, pela palavra de conforto para as nossas almas. Queremos suplicar, ó Pai, que o Senhor alcance aqueles que foram mencionados aqui, os Teus servos que estão enfermos, o irmão Josias, o irmão Josená, e todos aqueles que estão passando por dificuldade. Suplicamos a Tua bênção também sobre o nosso pastor José Pedro. Alcança ele, Deus, e ordena a Tua bênção sobre a vida dele. Estende as Tuas mãos sobre os Teus servos que nos acompanharam, ó Deus, pela internet. Se houver algum necessitado, se houver alguém clamando nesse momento, que o Senhor possa ouvi-los e ordenar a bênção, ó Deus, também sobre a vida deles. Nos despede na Tua paz, leva-nos em paz para os nossos lares. Estende as Tuas mãos, ó Deus, sobre o nosso país. Guarda essa nação debaixo das Tuas mãos. Ordena a Tua bênção, ó Deus, sobre a vida da Tua igreja. Nesse país, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja, nesse campo de trabalho, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estiveram aqui no templo conosco, nos apoiando, a todos que estão acompanhando pela internet, e toda terça e quinta-feira, ao meio-dia, nós temos o programa Cristo é a Resposta, também pela internet, pelo Facebook, na minha página pessoal, Emanuel Júnior. Todos que puderem acompanhem o programa Cristo é a Resposta. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo sejam com todos. E toda a igreja diga: Deus abençoe. Os irmãos que não tomaram Santa Ceia, espere um pouquinho. Vou pedir para os obreiros nos ajudarem, servindo a Santa Ceia.